Pessoal, bom dia. Mais uma vez, nós nos encontramos aqui e louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos dá. Hoje nós temos 2 integrantes novos, que eu já vou colocar no grupo você, viu? Pra você não sair mais. A Jaque, que já está no grupo, e o João Vitor. E eu agradeço pela presença de vocês. Louvado seja Deus pela vida de vocês. E aqui nós estamos para aprender juntos, tá? Um pouquinho de conhecimento de cada um e a gente vai estudando o nosso manual de vida. Então vamos fazer uma oração sentados mesmos para começar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um dia. Nós te louvamos pela vida, Senhor, por estarmos aqui, reunidos, Pai, em Teu nome, Senhor, com o nosso coração aberto, Senhor, para aprender mais de Ti, desse alimento, Senhor, que alimenta a nossa vida, que alimenta a nossa alma, que é lâmpada para os nossos caminhos, que é luz, Senhor, para as nossas decisões. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade em nosso meio, nos instrui, nos ajuda, Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos ajuda, Senhor, a compreender, Pai, trabalha, Senhor, no nosso intelecto, na nossa compreensão, para entender, Senhor, para compreender a Tua palavra, ensina-nos a guardá-la, Senhor, em nosso coração, Senhor, para que nós venhamos, Pai, tomar decisões de maneira correta, viver de maneira correta, de maneira que Te agrada. Nós Te louvamos, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. E nós já Te agradecemos. Amém. Não tem perguntas? Que bom! Relacionado à aula passada, se você quiser fazer algum comentário a respeito do vídeo, postou lá. Tá. Todos assistiram o vídeo, pessoal? Não assistiu? Assista, Giovana. Ele é muito bacana. Eu gosto muito daquele canal, Observatório 7. Assistiram? Não assisti. Você assistiu, Pablo? Eu comecei a assistir. Nossa! Você é que nem eu, Bala. Eu e a Anis começam a assistir um filme, eu assisto 5 vezes o filme assim. Aí eu falo para ela, bem, o filme tá aí disponível. De qualquer hora eu assisto, você fica do começo ao fim. Eu durmo. Eu comecei a assistir, ela falou assim, nossa, vai assistir sem eu? Tá bom, eu te espero. Ai. Tem que esperar, boa vontade, a hora que dá certo. Mas beleza, pessoal, depois a gente comenta um pouquinho então a respeito do vídeo, a hora que chegar lá. Temos a Jaque, seja bem-vindo, Jaque, o Vitor, Eliabe mais uma vez, né, Eliabe? Que bom. O Jaque, João Vitor, Eliabe. O intuito, Jaque, e João Vitor, Eliabe, é estudarmos a palavra. O que a Bíblia diz, o que ela diz. Com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos buscar o entendimento. O que ela não diz, nós não vamos ficar com especulação e nem com achismo. Por que isso? Quem era a mulher de Caim? Por que o anjo pecou? Não, a Bíblia não diz, então nós não vamos ficar com especulação para não incorrer no mesmo erro de grandes preletores e pastores aí que falam as coisas e depois tem que se explicar aí na mídia, né? Então o intuito nosso é esse, né? Não é falar de religião, não é falar de igreja, mas a igreja A pode, a igreja B não pode, o pastor A deixa, o pastor C não deixa, não. O intuito nosso é, tá na Bíblia, vamos, com a ajuda do Espírito Santo, buscar entendimento. Beleza? Bom, pessoal, nós ficamos de estudar o capítulo 7 ao 10, né? E voltando aqui um pouquinho, no 13, né? Deus agora ele anuncia o dilúvio para Noé. E é interessante essa parte aqui, pessoal. Deus podia simplesmente falar para Noé, Noé, faz uma arca grande, porque você vai ter que pôr uma galera aí dentro, hein? Então faz uma arca, o 6.13, tá? 6.13 por enquanto. Pra gente dar uma introdução aqui. Deus poderia falar para ele, Noé, faz uma arca bem grande que você vai pôr uma galera legal aí dentro, né? Mas não, ele passa as medidas, todos os detalhes. Por que vocês acham isso, pessoal? Vocês pararam para refletir nisso? Deus passa toda a metragem do jeito que era para ser feito,
Olha, betume ela por dentro e por fora. Betumar é colocar piche, é calafetar, né? A medida dela, com 3 andares. No decorrer do nosso estudo, nós vamos ver que Noé não ficou 1 mês, 2 meses, 40 dias. Foi mais de 1 ano, pessoal. Imagine mais de 1 ano Noé ali dentro da arca, alimentação para ele, a sua família, todos aqueles animais, 1 ano. 1 ano. É muita coisa. Mas o que nós aprendemos? Porque o capítulo 7, essa questão, nós vamos trazer muita aplicação prática, né? Porque ele é um relato, né? Está narrando como que foi esse dilúvio. O que a gente aprende aqui é que quando Deus ele fala assim, olha, faça como eu estou falando, é porque ele conhece, é porque vai dar certo, é porque ele está no controle. Não é verdade? Então ele fala, ó, faz uma arca de 132 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura, com 3 andares. Você vai calafetar ela por dentro e por fora. Uma janelinha só e uma porta só. A Marinha Americana fez um barco com todas essas características. É impressionante a estabilidade dele no mar. Então Deus sabe, Deus está no controle. Ele não ia mandar Noé fazer um barco, para esse barco naufragar, como o Titanic, né? O Titanic também era esplendoroso, né? Portentoso, aquela coisa, o status. E afundou. Bateu num iceberg e afundou. Mas a arca não. A arca com todo aquele peso, com todos aqueles animais, todo aquele tempo. E ali, ó. Deus mostrando para Noé, ó, eu estou no controle. Faça do jeito que eu estou falando. Que eu estou no controle. Eu sou o timoleiro, né? O marinheiro. Eu sou o marinheiro. Beleza, pessoal? Então, o capítulo 6, do verso 13, né? Ele descreve aqui o jeito que ele queria essa arca, né? Ele fala que, ó, eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, será exterminado. Mas contigo eu estabelecerei o meu pacto. E entrará na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E tudo que vive de toda a carne de 2 de cada espécie meterás na arca para conservares vivo. Contigo macho e fêmea serão. Até aves, né? Répteis. O 21. E toma para ti toda a comida que se come e ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Olha só, hein? Interessante Deus não falou para Noé que ele ia ficar mais de 1 ano dentro dessa arca. Vocês viram o detalhe? Deus não falou para ele, ó, Noé, você vai ficar mais de 1 ano nessa arca, e leva a provisão. Não. Simplesmente falou, ó, leva comigo e deixa o resto comigo. Como isso aconteceu? Ninguém sabe. Por que não coisa com leão que come carne, né? Não é problema nenhum animalzinho pro leão poder comer. Não, Gabriela. O leão, né? Esses animais carnívoros, esses herbívoros, como é que faz, né? Nessa época eles já eram carnívoros, então. Ah, o leão, sim, né? Claro. Eles se alimentavam só dos frutos das árvores também. E aí, pessoal, vamos entrar no 7, porque o 7 tem uma questão interessante aqui, ó. Depois disso, Senhor, a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Vamos fazer uma pausa aqui para nós entender essa questão. Lembra que no capítulo 6, Deus falou assim, ó, eu não vou contender mais meu espírito com o ser humano. Os seus dias serão de 120 anos. 120 anos, lembra que ele falou isso? Esses 120 anos, pessoal, entende-se que é um período que Deus deu para que o povo viesse a se arrepender. Talvez se o povo se arrependesse, como os ninivitas, né?
às vezes não precisava nem de fazer a arca. Eu vou dar 120 anos para vocês se arrepender. Quando Deus manda Jonas, Jonas chega lá com a mensagem que, dentro de 40 dias, a cidade vai ser subjugada. Deus já determinou. O que o rei dos ninivitas fez, né, com todo o seu povo? Conclamou o povo, olha, vamos jejuar, vamos clamar a Deus, quem sabe Deus tem misericórdia de nós. E Deus não teve misericórdia deles? Até Jonas ficou espantado, mas peraí, eu vim aqui, passei por tudo que eu passei, 40 dias aqui, proclamando, dizendo, olha, a cidade vai ser subjugada, Deus vai mandar juízo sobre vocês, agora você perdoa. O que Deus disse para Jonas? Como não hei de perdoar um povo que se voltou para mim, um povo que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda? Se voltaram, se arrependeram. Você entende, pessoal? Então, ali no capítulo 6, Deus diz, eu vou dar 120 anos. Vamos abrir as nossas Bíblias agora? Em Hebreus 11, verso 7, para nós ver que Noé, aqui começa, pessoal, o período da graça. É muito comum a gente ouvir, a graça veio no Novo Testamento, Jesus trouxe a graça. Não. A graça, ela foi instituída ali com Noé. Hebreus 11, 7. Hebreus 11, 7. Todos acharam? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vamos para mais uma referência? 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, 3,19. Aqui costuma se fazer uma confusão também, pessoal. Vamos pegar aqui do 18, Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espírito em prisão que são esses? O verso 20. Aos quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Então percebe que aqueles espíritos que estavam ali em prisão, aguardando o julgamento final, eles foram evangelizados lá no comecinho. 1 Pedro 1,10 também. Vamos ver, olha só, como o Espírito de Cristo já atuava. 1 Pedro 1,10. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado, indagando em que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que ser-lhes havia de seguir. Então percebe, desde o comecinho, lá nos profetas, desde Noé, o Espírito de Cristo já estava atuando, no sentido da graça. A graça, pessoal, não é no Novo Testamento, veio com Cristo precisou morrer. Não, lá em Noé nós vemos o texto que o Espírito de Cristo já atuava.
Houve graça para aquele povo também. Mais uma referência, 2 Pedro 2, verso 5. 2 Pedro 2, verso 5. 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 5, que diz assim: E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. O que Noé é? Pregoeiro da justiça. Com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então perceba, pessoal, que desde aquela época eles já tiveram oportunidade de se arrepender. Porém, o próprio Deus, olha, a intenção dos seus corações é má, são malignos, né? Não há, são ímpios, aquele coração duro, enternecido, né? Que não se volta para Deus. Então nós vemos aqui que Noé, ele prega, ele testifica, a graça já está ali na vida daquelas pessoas, para simplesmente aceitar, né? O verso 2 agora do capítulo 7. De todo animal limpo tomarás para ti, 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. Lá em Levítico, isso aí vocês anotam, aí vocês leem em casa. Lá em Levítico, no capítulo 11, tem uma lista desses animais, quais eram limpos e quais não eram limpos. Deus, ele coloca, ele separa, ele faz essa separação de animais que são limpos e que não são limpos. Levítico 11. Quais eram os animais que eram limpos? Animais, os quadrúpedes, animais terrestres, eram aqueles que ruminavam e aqueles que tinham o casco fendido. Os animais aquáticos eram aqueles que tinham barbatana e escamas. As aves eram aquelas que não eram de rapina. Rapina significa aves que são carnívoras. Esses eram os animais que eram limpos. Os outros, aí entra toda aquela característica de, né, que não é. O que é ruminar? Sabe o que é ruminar? Já viu o boizinho, a vaquinha? Hã? Eles comem, depois fica assim. Já viu aquilo lá? Segundo a ciência, pessoal, não está na Bíblia, nós também não sabemos por que Deus fez essa separação, a ciência não explica isso assim de forma concreta. Segundo a ciência, esse ato de ruminar faz com que o organismo, né, ali no estômago do animal, é liberado uma enzima que mata fungos, mata bactéria. Também isso a gente não tem assim 100% de certeza, tá? Agora o casco fendido, ninguém sabe. Por que Deus fez isso? Não sabemos, tá? Bom, agora aqui ele começa a descrever, ó, entra na arca, faz tudo isso que eu estou te falando, né? Entra na arca porque daqui 7 dias eu vou derramar o dilúvio. E aí ele começa, ó, e Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Guarda bem essa informação, Noé tinha 600 anos. E lá no verso 11, também diz assim, ó, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Outra linguagem que a gente sempre está falando aqui, né? Moisés está descrevendo naquela linguagem que o povo daquela época entendia, né? Hoje a gente sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. Hoje a ciência já explica, né? Essas placas tectônicas e, né? Enfim, hoje nós já temos um outro entendimento a respeito disso. Houve chuva durante 40 dias e 40 noites. Verso 17, o dilúvio. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se levou sobre a terra, e prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram
excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E aí o verso 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto ave como gado, e as feras, e todo réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco morreu. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal. Deus não perdoou nada, né? Ele eliminou, foi extirpado da face da terra. O verso 8, pessoal. Capítulo 8. E lembrou Deus de Noé. Será que Deus tinha esquecido de Noé, pessoal? Olha aí, outra linguagem, né, que nós estamos sempre falando. É óbvio que Deus não esqueceu. É Moisés relatando algo de uma forma que o povo, quem lê isso naquela época, ou mesmo passando, né, assim, fazendo a narrativa, as pessoas iam compreender. E lembrou Deus. Deus não precisa de ninguém lembrar ele não esquece, né? Lembrou Deus de Noé e de todo animal e de toda reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Vamos aqui para o verso 7. Depois de toda esse dilúvio, esses 40 dias e mais um punhado de dia, agora chegou a hora de Noé conferir se já podia sair da arca, né? Então ele solta primeiro um corvo. O corvo voa, não encontra lugar para pousar, retorna. Passa mais alguns dias, ele solta o quê? Uma pomba. A pomba é a mesma coisa. Voa, não encontra lugar para pousar, volta. Passa mais 7 dias, ele manda a pomba de novo. A pomba agora volta com um galinho de oliveira no bico. Ele começa a entender, olha, as águas estão baixando, né? E aí ele solta a pomba de novo e a pomba não volta. Ele entendeu que, né, agora as águas já estavam bem rasinhas e tal, ainda não tinha cessado, né? A pomba não voltou sobre a tarde, eis que arrancado uma folha de oliveira no bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, enviou a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu, olha só agora, e aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então, fazendo a continha aí, 1 ano e 17 dias, né? 1 ano e 17 dias. É dia, gente. Mas agora você já pensou na grandiosidade disso, gente? 1 ano com a sua família, no meio de animais, suprimento para todos esses animais, suprimento para a sua família. Gente, 1 ano é uma vida. É uma vida. E Deus cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Não tinha leme, não tinha motor, não tinha nada, meu Deus. Beleza, pessoal? Noé e a sua família. Vamos aqui, vamos correr um pouquinho para a gente ir. Então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, todo animal que está contigo e toda a carne de ave, e de gado e de todo réptil que se roja sobre a terra. Traze-o fora contigo e povoe abundantemente a terra, frutifique e multiplique sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, mulheres de seus filhos, e todo animal, todo réptil, toda ave, como que se move sobre a terra, conforme as suas famílias. Saiu para fora da arca. Outro detalhe aqui, pessoal, o verso 20. E edificou Noé um altar. Isso, pessoal, é muito presente na vida do judeu. Isso é muito presente. Essa gratidão. Noé agora ele fala, não, agora vamos erguer um altar. O altar era símbolo
Deus sempre falava, ó, pessoal, ó, coloque pedras. Onde vocês passar, coloque 12 pedras. Para quando alguém passar, eles vão ver que ali houve um grande feito. Noé, ele faz um altar, ele agradece a Deus, ele adora a Deus. A primeira coisa que ele faz. Primeira coisa. Interessante que aqui antecede as leis que depois, no tempo de Moisés, Deus vai determinar a forma de adoração, os animais e tudo mais, né? Mas aqui só relacionando-se como a presença de Deus sempre foi constante, né? Não precisou de uma lei para a determinação desde esse tempo. Pega um animal limpo, né? Um animal puro, para já fazer essa oferta, antecedendo essa lei que foi determinada posterior, né? Isso é interessante, pessoal. Todo ser humano, nós temos o DNA do nosso Criador. Nós temos o DNA dele. E essa essência, né, esse que vem do fundo, de adoração ao ser que nos criou, aquele que cuida, aquele que, né, provém todas as coisas, o nosso provedor. Isso está no nosso DNA. Todo ser humano. É que o mal, como a gente já viu, né, o mal ele chegou e rompeu com isso. Nós vimos que Deus ele passeava no jardim e conversava com Adão e Eva. Ele passeava no jardim, pessoal. Olha que privilégio. Então essa questão da adoração, de nos voltarmos para Deus, isso está no nosso DNA, na nossa essência. Na nossa essência. E Noé, a primeira coisa, ele sai, tira toda a sua família da arca, os animais, pega os animais que são limpos, né? E agora vai edificar um altar ao Senhor. Levítico 1, 11, tem algumas informações que é bom a gente ver. Levítico 1, 11. Levítico, pessoal, é o livro que nós chamamos de livro cerimonial. Não era qualquer oferta, pessoal. Não era qualquer oferta, não era de qualquer jeito, não. Olha só, e chamou o Senhor, Levítico, achou? 1. Levítico 1. Vai ter que sentar separado, não dá não. Chamou o Senhor Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelhas. Se a oferta for holocausto, de gado oferecerá macho sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor, e porá, olha só, até o detalhe, ó, e porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue à roda do altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, né? Você vai partir ele em algumas partes, os seus pedaços, né? E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, o sacerdote, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém, a sua fressura, né, as tripas e as suas pernas, lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimado de cheiro suave ao Senhor. E aí vai o Levítico todo aqui falando. Depois tem a oferta de manjares, sacrifícios de paz, de graça. É o livro todo de Levítico. Mas você percebe que Deus, ele, olha, eu quero assim. E se ele fala que ele desejaria que fosse assim, é porque tem algum propósito, né? Até o modo de colocar em cima do altar. Não é jogar de qualquer jeito. Olha, coloque direitinho, arrume a lenha, as partes, corta em 4 partes,
as tripas, as pernas, a cabeça, lava tudo bonitinho, tudo direitinho. Eu lendo o livro de Levítico, eu entendi que, como o Emerson falou no começo, né? Falou assim, o que não está na Bíblia, nós não vamos tentar com especulação. E lendo o livro de Levítico, eu percebi isso, que você não tem que ver especulação mesmo. Se não está escrito, é porque não está. Porque o livro de Levítico, ele é tão preciso, a forma como Deus determina as coisas. Eu quero que façam tantos côvados, eu quero que fique assim, eu quero que fique assim. Então, quando ele quer ser preciso, ele foi tão preciso para você entender que exatamente o que ele queria, que quando não está escrito, ele fica tentando adivinhar, porque se ele quisesse que a gente... Entendeu a minha questão? Se ele quisesse que a gente soubesse, Deus foi muito preciso. Gente, o povo de Deus, sabe... Por isso que nós temos que, quando fala que nós refletimos a glória de Deus, né? Nós somos transformados de glória em glória e nós refletimos essa glória. O povo de Deus é um povo diferenciado, pessoal. Diferenciado. O nosso Deus é um Deus de ordem. Um Deus ordeiro. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Sabe? Vamos lá, é aqui mesmo. Não, vamos empurrando com a barriga. As coisas de Deus é detalhes. É que nem a Cássia falou, o livro de Levítico é detalhes. É cada detalhinho. Eu falei, gente, mas pra que isso? Quando vocês chegarem no tabernáculo, gente, você fica impressionado. Você fica impressionado os detalhes. Olha os colchetes, eu quero que faça os colchetes com prata, ouro. 4 coberturas. A base que nós chamaríamos hoje de alicerce, todo de prata, e a prata tem um significado, nós vamos falar muito disso, dessa questão. Cada utensílio. Então é um Deus ordeiro. Um Deus que ele quer tudo, sabe, bonitinho. Não é pra gente se apresentar para ele de qualquer forma. Ué, mas hoje em dia seria o nosso culto de ação de graças? Sim. Seria o nosso culto. Hoje nós não levamos mais o cordeirinho, né, Gisela? Levamos mais o cordeirinho. O que isso aqui prefigura para nós? É o nosso melhor. O nosso melhor. Eu falo, eu quero o bezerro, macho, também não sei por que ele pediu mais, eu quero macho de 1 ano, sem defeito, o cordeiro. A Bíblia vai até falar, né, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Romanos 12. Quer ver? Vamos ver lá, Romanos 12. É interessante isso aqui, pessoal. Romanos 12. Acharam, pessoal? Romanos 12? Olha só o que diz Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo aí, Gisele? Que é o vosso culto. O que é o culto racional? Nosso culto com razão, com propósito. E aí ele continua aqui no 2, ó. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba que primeiro Jesus está dizendo para nós, olha, transforme o mundo com a renovação das vossas mentes. Seja um diferencial. Transforme. Para quê? Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Nós vamos ver aqui em Noé, aqui no 21, olha lá, ó, nós falamos que ele ofereceu um sacrifício, e agora no 21 diz assim, e o Senhor cheirou o cheiro e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Deus aceitou. Então, pessoal, tudo que nós formos fazer tem que ser para a glória de Deus. Tem que ser para a glória de Deus. Uma oferta de gratidão, nosso culto racional, sabe? É o melhor em todos os aspectos. O culto começa às 7 horas, eu vou chegar às 7h15. Já não é um culto racional. Ué, mas às vezes as pessoas colocam assim, como a liturgia do culto, como uma forma pejorativa. Mas tem que ter essa coisa, que a Assembleia sempre, no escurinho, depois a leitura da Bíblia. Não é algo ruim, é uma
Não, sim, é organização. É organização, é disciplina. O Espírito Santo fazia a diferença também. Sim, sim. Puder sair. Isso não quer dizer que está engessado, tem que ser assim, não quer dizer isso, né? Mas segue uma ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. É bonito, né? O dirigente, o pastor está lá e fala, ó, daqui, do próximo grupo a apresentar vai ser o grupo tal. E o grupo tal já está preparado, bonitinho, tudo, ele não perde tempo. Quem está visitando, está vendo organização, disciplina, isso é muito bom. O povo de Deus tem que ser assim, e em todos os aspectos, pessoal. É lá na empresa, Pablo. Nós fazemos a diferença lá na empresa. As pessoas olham para nós, olha, o cara é organizado, o cara é decente, um caráter, né, impecável. Por quê? Ele é cristão. Mas o que o cristão tem de tão especial? Não, nós refletimos o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo diz, né? Nós possuímos a mente de Cristo. Agora, você é um lambão, você desrespeita o seu encarregado, você é caloteiro, não paga, chega atrasado no serviço, não respeita o seu encarregado. Ele é mais novo, mas a promoção devia ser minha, né? Eu já estou 10 anos na empresa, deu para o outro, que tem um. Filho, a sua hora vai chegar, fica na posição. E com isso, Deus será glorificado. Em todos os aspectos, a organização cabe em tudo, pessoal. No nosso lar, né? A maneira que você vai recepcionar um amigo, né? Uma visita, em tudo. Tudo isso nós glorificamos a Deus. Noé tinha essa consciência. Bom, eu preciso agradecer a Deus de alguma forma. O que eu vou pegar? Os animais impuros? Não, vou pegar os animais puros. Beleza, pessoal? Essa questão de adoração, vê como isso é forte na nossa essência. Um estilo de vida mesmo, assim, né? Quando fala de apresentar os vossos corpos, é o constante, né, na nossa vida, em tudo. Até a Bíblia fala, né? Quer coma, quer beba, quer faça qualquer coisa, pessoal, faça tudo para a glória de Deus. E na questão do trabalho, você falando, eu acho que é em Coríntios, eu só lembro dos versículos, mas não lembro da referência. Eu também sou assim, Eu vou falando versículo, você vai falando a referência. Agora um monte de versículo, você fala para mim onde está. Que vai falar, né, a respeito do trabalho, que vai falar assim, que você trabalhe de uma forma que não que você está fazendo para homens, mas como você estivesse fazendo para Deus. Então, em tudo que você for fazer, sério. você sempre tem que dar o seu melhor, é um estilo de vida. É muito sério. O testemunho, né? Oi? Só a gente dá uma testemunho. Um testemunho. O apóstolo Paulo, ele fala assim para os judeus, olha, o nome de Deus está sendo escandalizado entre os gentios por causa de vocês. Vocês não dão exemplo, vocês não são, né, referência, vocês estão sempre murmurando, sempre, né, com acepção de pessoa, porque era só eles, né, era só eles. Ele falou, o nome de Deus está sendo amaldiçoado, enfim, por causa de vocês. Escandalizado, aliás. O nome de Deus está sendo escandalizado por causa de vocês, da conduta de vocês. Vocês que eram uma nação escolhida, uma nação para fazer diferença, uma nação que ia revelar quem é Deus para as demais nações. No entanto, vocês estão servindo de escândalo. E é o mesmo princípio para nós, pessoal. Eles não vão falar assim, nossa, você viu o Emerson, que mau exemplo. Não. Eles vão falar assim, ainda é crente, viu? Ainda é crente. É assim que eles falam. Quando fala do Evangelho de Cristo, que a gente, obviamente, né, aprender e ensinar sobre a palavra de Deus, que é primordial, mas a nossa vida, a nossa conduta fala mais do que muita coisa, porque é a real, né? Porque se você pode destrinchar a Bíblia para uma pessoa, se a sua vida não condizer com aquilo, né? O melhor evangelismo, pessoal, é a nossa conduta. É a nossa conduta. Você pode ser um erudito da Bíblia, mas é conduta. É São Às vezes- Francisco que vai dizer, fala assim, pregue se necessário, Fale. fale. Pregar com a vida, com atitudes, né? Demonstrar, transparecer o exercício cristão na nossa vida. Com a prática de vida, o exercício da vida. Né? O ímpio não perdoa, ele está sempre Não, observando. sim, Primeira gente. falinha, mas não é crente, né? Exatamente. Fazendo isso. Né? Aí Deus faz uma promessa, Deus aceitou,
Deus aceitou ele, né, o cheiro suave desse sacrifício, aí Deus faz uma promessa, ó, não tornarei mais, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. E abençoou, olha só, o 9 agora. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar da vossa mão não são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vamos fazer uma pausa aqui. Aqui a gente percebe, pessoal, que agora Deus muda a dieta do ser humano, né? Agora ele está, estou liberando para vocês comer carne. Então, quer dizer, antigamente, né, não comia, era outra dieta que tinha. Agora Deus está liberando. Porém, ele faz uma restrição aqui, ó. Não é para comer carne com sangue. Levítico 17:10. Quando o negócio é cerimonial, a gente fala muito de Levítico. Levítico 17:10. Era muito séria essa questão, pessoal, muito sério. Olha só o que diz em Levítico 17:10. E qualquer homem, acharam aí, pessoal? E qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma que comer sangue, eu porei a minha face e o extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, enquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. O que a gente entende? Sobre o chouriço. Eu já ia falar. Ai, por que você me apontou? Eu não sei se vocês lembram, as nossas avós, elas costumavam estrangular a cabecinha da galinha, aí você lembra que ficava, inchava, né, que o sangue descia tudo. Lembra daquilo lá? Aquilo lá é proibido, segundo. A Bíblia fala que era para derramar o sangue no solo e enterrar. Enterrar. Tão sério. Você vê que Deus falava, ó, eu vou tirar do meio de vocês. A alma que fizer isso, eu vou extirpar do meio de vocês. Percebe, pessoal, como Deus ele é taxativo. Eu não quero, por isso. Ele explica o porquê. E se acontecer, vai ser extirpado. Em todas essas leis, né, a gente vê essa mudança em Atos, após Jesus, né? Jesus encarnado. Em Atos vai falar sobre, né, as outras coisas, mas uma coisa que mantém é abster-se do sangue e da carne sufocada. Tipo assim, então é para nossos dias até hoje. Muito dos alimentos, hoje, embora tenha muito entendimento, né, o porco, não sei o quê, isso daí já tem um novo estudo e isso no Novo Testamento, mas quanto Se a a gente carne... comer sem saber como que a carne foi matada, a gente tá pecando. Então, Não, o apóstolo Paulo ele fala isso, ó. Coma de tudo sem perguntar a procedência. O que acontecia lá em Corinto? Em Corinto, pegava e levava o sacrifício para o templo pagão, levava esses sacrifícios para lá, e o que sobrava era vendido em açougues. E aí você não tinha como saber o que era e o que não era que veio lá do templo. Então o apóstolo Paulo falava, ó, coma tudo, mas não pergunta a procedência. Perguntou a procedência, soube que é lá do templo pagão, por causa da consciência, não coma. Então, se alguém... Pois não. Isso aí fica no período da inocência, digamos assim. Né? Sim, exatamente. Exatamente. Ué, eu não sei a procedência. Ainda bem que a gente não Eu lembrei que conta lá... nada, gente. Eu lembrei...
Eu lembrei lá no Maranhão, quando eu viajei no Maranhão, que eu trabalhei lá. Não é isso aí não. Aí o pessoal lá, a gente, muita amizade, eles gostam muito do povo aqui de São Paulo. Eles falaram assim, Sr. Hermes, hoje você vai em casa tomar café com raiz. Eu falei, meu amigo, o café eu aceito porque eu sei o que é, mas a raiz eu quero ver o que é primeiro. Aí, sabe o que é raiz? Mandioca. Mandioquinha frita. Eu falei, nossa. Era só falar que era mandioca. Tá, né? Só uma brincadeira à parte aí, né? Tinha mais uma referência qualquer, Levítico 19, 25. O 23. E quando tiveres entrado na terra e plantares toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será... Olha, esse detalhe eu achei muito interessante, pessoal. Será incircunciso. Circunciso quer dizer, não tem pacto, né? Dele não comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, nem algorareis, nem adivinhareis. Olha só os detalhes. Deus falou para o povo, ó, quando vocês entrar na terra, a vinha que tiver lá, o que vocês plantar, durante 3 anos, vocês não vão poder tocar neles. No 4º ano, todo o seu fruto será para louvor, será santo, será para louvor para Deus, o 4º ano. E no 5º ano, aí vocês podem comer. Gente, precisa disso. Mas, olha, você está vendo os detalhes, como Deus... O ano sabático, gente, é impressionante. Levítico 25, capítulo 25, ano sabático. Olha, vocês vão plantar 7 anos. No 6º ano, vocês podem colher. O 7º, deixa. No 6º ano eu vou fazer produzir para o 7º e para o 8º, que seria o primeiro, né? Mas o 7º, vocês deixam. O povo desobedeceu. E foi por isso que lá foram levar lá para a Babilônia. Detalhe, gente. Deus, sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Gente, faça do jeito que eu estou pedindo, que eu estou no controle. Eu não preciso me preocupar. Mas, gente, é o 6º ano e o 7º ano e o 1º ano depois. Como é que vai fazer? Não, Deus ia prover tudo. O ser humano quer pôr a mão em tudo, né? Você vê que desde lá do tempo de Noé, já começa a mostrar para nós, olha, eu saí da arca, vou oferecer um sacrifício ao Senhor, o Senhor recebeu, o Senhor abençoou, né? Tá, agora vamos para o conserto de Deus, né? E eu convosco estabeleço o meu conserto, que não será mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Onde você está? No 9:11. 9:11, pessoal. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está conosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Pessoal, esse conceito ele é muito interessante. Nós vamos ver isso nos patriarcas, Abraão, Jacó, Moisés, esse concerto. Deus estabeleceu um concerto. E nesse concerto sempre tinha algo para lembrar. Que nem no caso aqui, Deus falou, eu vou é o nosso arco-íris de hoje. É o arco-íris de hoje. Para quê? É para fixar. Toda vez que nós lembrarmos desse arco-íris, puxa vida, foi um pacto que Deus fez com Noé. Quando Deus faz a promessa a Abraão, um concerto com Abraão, ele fala, Abraão, olha para onde? Olha para as estrelas, vê se você pode contar. Eu acho que toda vez que Abraão olhava para as estrelas, ele falava, olha, vai ser assim minha descendência. É para ficar marcado, é algo marcante. Toda vez que nós olharmos para esse arco-íris, toda vez que Abraão olhava para as estrelas, ele lembrava do concerto de Deus. Hoje nós já trabalhamos, vocês já ouviram falar na técnica mnemônica?
Mnemônica. O que é mnemônica? Uma coisa é eu dizer para vocês, pessoal, 1. Outra coisa é eu dizer para vocês, pessoal, 1. Outra coisa é eu falar o 1, mostrar o dedo e esse dedo está pintado de vermelho. Ajuda vocês a gravar. Ajuda vocês a gravar, entendeu? Mnemônica. É uma técnica que a maioria das pessoas estudiosos, você quer gravar as coisas e usa isso. Você ouve, você tem a imagem, você visualiza a imagem. Toda vez que você visualizar aquela imagem, você lembra do número 1. Ou outra coisa qualquer, né? Eu estou dando um exemplo aqui. Então, Deus já trabalhando isso lá com Noé. Né? Às vezes fala, mas gente, né? Como é que você grava as coisas, a história da igreja, o Apocalipse? Por quê? Eu leio, releio. Aquilo que eu acho que tem dificuldade, eu dou uma atenção especial. Depois, o que eu faço? Vou assistir um documentário. E aí fica gravado. Eu lembro, nossa, descreve Jesus glorificado lá como a Bíblia descreve. Escrevo. Uma espada que saía inflamada da sua boca, os seus cabelos brancos como a lã, os seus olhos como tocha de fogo, os seus pés como latão reluzente, na sua coxa uma inscrição que ninguém podia ler. Porque você grava, tudo que você lê, decora, você está usando todos os sentidos do seu corpo, você está ouvindo, você está vendo, né? E isso para tudo, uma comida, o olfato, o paladar, tudo. Essas técnicas, Deus já trabalhava isso lá no passado. Beleza, pessoal? Meu concerto, nós vamos ver vários disso, né? Concerto com Abraão, a mesma coisa. Abraão, eu vou fazer um concerto contigo, rapaz. Aí Abraão fez um altar, deu um sono nele, ele dormiu, ele teve um sonho tremendo. Diz que as trevas tomou conta do lugar, as aves do céu vinham fazer parte ali, mexer na carne, né, tal, ele tinha que estar enxotando. E aí de repente, uma nuvem de fogo, e o fogo passou e lambeu todo aquele sacrifício que Deus recebeu. Aquilo ficou marcado. Deus trabalha assim. Beleza? Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente e toda carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente e toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está na terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã, e estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Agora o verso 20. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e se embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele ficou nu, ficou pelado. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos. E tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Pessoal, olha como era sério essa questão da nudez.
Você viu que os outros 2 filhos pegaram a capa, de costas, foram lá e cobriram o seu pai. Tamanho era a seriedade a respeito disso. Há correntes por aí que interpreta que essa nudez de que fala que Cã viu a nudez de seu pai, é que Cã sodomizou Noé. Gente, não faz o menor sentido, né? E é uma corrente forte, é uma corrente que permeia por aí, nós precisamos tomar cuidado, né? Nós vimos aqui que não. Sem Jafé foi lá, de costa, cobriu seu pai. A hora que seu pai despertou, ele ficou muito bravo e ele lança uma maldição em Cã e Canaã, que seria futuramente, né, os seus filhos. Aí, pessoal, nós queremos dar um detalhe aqui. Você vai ser servo do servo de seus irmãos. Sem Cã e Jafé. Que nós vamos ver aqui as próximas civilizações. O vídeo que eu postei para vocês lá, depois vocês assistem, porque tem algumas correntes que falam que essa maldição está sobre a raça negra. Tudo porque Cã é pai de Cuxi, pai de Put, pai de Mizraim, que é o Egito, que é a Níbia, que é a... é a Níbia, a Etiópia e o Egito. Gente, mas vocês vão ver no vídeo que houve uma miscigenação, nós não podemos afirmar que é a raça negra. Ah, mas a África ela é muito pobre porque ela foi amaldiçoada. Não, a África não é pobre. Quem diz que a África é pobre não conhece. Ela é riquíssima em minério. Falar que ela é mal administrada é outra conversa. Mas que ela é pobre, que não dá nada, que não sei o quê, que... Não, isso não. Ela é riquíssima em minério. O urânio, ixi, é riquíssima. O ouro, riquíssimo. Ela é mal administrada. Então nós não podemos fazer essa associação. Ah, Deus amaldiçoou os negros, por isso que eles vivem naquele estado desumano, né? Aquela pobreza. Não, não é isso. Vocês vão ver no vídeo lá, que, né, essa miscigenação de raças, você vai ver loirinho, você vai ver gregos, tudo faz parte. Faz parte dessa descendência de Cã. Então, essa hipótese não cola. E outra coisa, pessoal, outra coisa. É muito interessante, depois vocês lêem em casa, Ezequiel 18. Anote e lê em casa. Ezequiel 18 joga por terra toda essa questão de maldição hereditária. Ali havia um provérbio em Israel. Eles falavam assim: olha, os nossos pais comeram uva verde. E os nossos dentes é que estragaram. E Deus diz, ó, vocês nunca mais vai falar esse provérbio. Que provérbio é esse que eu ouço entre vocês? A alma do pai é minha, do filho também é minha, mas aquela que pecar, essa morrerá. O justo viverá pela sua justiça, o ímpio morrerá pela sua desobediência, mas se o ímpio se arrepender, ele é bem enfático nessa questão, se o ímpio se arrepender, ele também viverá. Então joga por terra essa questão de maldição hereditária. Ah, maldição desde lá de Cã. Gente, que é isso? É só ler a Bíblia. E que Deus é esse que, se for por essa lógica que os negros são amaldiçoados, que Deus é esse? Que a acepção de pessoas? Isso também inclui aquela maldição hereditária de família que o pessoal costuma orar? Ó, Ezequiel 18 vai revelar tudo isso para nós. Né? Depois você lê com calma, estuda. Se quiser que a gente volta no próximo estudo, só falar. Gente, não existe maldição hereditária. Não existe. Não existe isso. Ah, eu estou pagando pelo pecado do meu pai, da minha mãe. Pois não. Mas você já ouviu falar daqueles espíritos familiares? Eu vi, inclusive, foi do Lamartine Pozella que meu irmão me mandou. E depois eu vou te mandar um vídeo sobre isso. Não sei se você já chegou a ver que
o espírito familiar ele age exatamente em uma área específica na família, que vai passando realmente, sabe? E se não for repreendido aquilo, acontece, eu não sei explicar direito. Não sei se você já ouviu falar. Eu posso falar? Pode, claro. E deve. É assim, ó. O ser humano, ele é biopsico, social e espiritual. Então, são essas fases que compõem o ser humano e todas elas andam juntas. O que acontece é o seguinte, existe o espelhamento dentro da família. Todo ser humano, ele espelha, ele molda alguém. E os principais que são moldados é os que de convívio próximo, aqueles que você vai conviver. Por isso, quando você puxa, por exemplo, o pai é alcoólatra. Aí você vem, daqui a pouco, um filho, ele também tende a pender para o alcoolismo. Aí ele tem os filhos dele e alguns dos filhos tendem a pender. Mas por quê? Se a gente for analisar, é só fazer uma análise assim, vamos supor, de 3 filhos. Porque ele pende para o alcoolismo e os outros 2 não. Se fosse uma questão de espírito, iria atingir todo mundo, entendeu? Iria atingir todo mundo. Então, tipo, o pai era alcoólatra, ele teve 3 filhos, os 3 filhos também seriam... Mas por que um tende? É a questão do efeito espelho. O ser humano, ele tende isso. O que acontece? Ele modela as pessoas à sua volta. Ele modela os pais. Só que o ser humano também, ele tem a capacidade de olhar para uma situação e ver, analisar aquela situação de forma, tipo assim, será que eu quero ser dessa forma? Será que isso é positivo? Então, tipo assim, às vezes são 2 caminhos que o ser humano ele toma. Ele vê uma atitude, ele sofre com aquilo, vamos supor, algo no pai, ele sofre com aquilo. Ou a dor é tão grande que ele absorve aquela atitude, ele traz isso para a vida dele, ele vai modelar isso inconscientemente, ele começa a modelar repetindo essas atitudes. Ou ele olha aquilo e ele sofre tanto, dói tanto nele que ele se rebela contra aquilo. Fala, não, eu não quero ser isso, eu não quero isso para a minha vida. Porque eu sofri tanto com isso, então eu não vou fazer isso. Essa é a capacidade do ser humano, então é a capacidade de escolha. Né? É claro que isso, gente, você precisa ter ali vamos dizer, um suporte, uma mentoria, pessoas que te ajudam a escolher isso, porque sozinho, dificilmente o ser humano ele vai tomar essa escolha de não seguir aquele caminho. Então, tipo assim, se você tem ali o espiritual, a parte espiritual, o biopsíquico e o espiritual, você tem ali o espiritual equilibrado na sua vida, todas as áreas da sua vida de forma equilibrada, você tem um estudo da palavra de Deus, você começa a conhecer aquilo que você é, aquilo que Deus te chamou para ser. Porque, tipo assim, fica difícil a gente acreditar nessa questão, tipo, você nasce, se você é uma criatura, a imagem e semelhança de Deus, a gente aprendeu nas aulas passadas que a gente tem as características, possui essa essência de Deus, como que você ia nascer com algo, com uma maldição? Então, todo mundo seria amaldiçoado, todo mundo pega. Não faz muito sentido isso, né? Então, é mais a questão de escolha e questão de modelagem. O ser humano, ele modela. Isso é tão real que a Bíblia vai dizer assim, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. O ser humano, ele modela. O ser humano, ele é altamente influenciado. Então, se eu começar a andar, se eu começar a estudar, a absorver coisas que, tipo, vão contra os meus princípios, de fato, eu vou absorver aquilo. Então, é de você ter esse equilíbrio. Deu para entender mais ou menos? Isso também que a gente falou, também tem o lado espiritual, mas é que o inimigo, ele conhece A sua fraqueza, a seu ponto. sua fraqueza. Sim. Então, o trabalho então vai ser em relação a isso para te levar para o mesmo caminho. Mas... Sim. Por isso que eu falei a questão de você ter o espiritual equilibrado, você ter esse relacionamento com Deus, você ter esse conhecimento daquilo que Deus tem
para a sua vida, daquilo que Ele te chamou para ser, qual que é a essência sua. Então, isso é muito importante, porque senão você fica suscetível a todo esse monte de coisa mesmo. Exatamente. E o lado espiritual, pessoal. Lembra de Ruth? Ruth era uma Moabe era amaldiçoada, não era? Quando o povo de Israel tinha que passar ali para ir para o Jordão e lá para Canaã, eles não deram passagem para o povo de Israel. Foram amaldiçoados, se não me engano, 4 ou 5 gerações, não me lembro agora. Mas e Ruth? Falou, não, o seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus, aonde você estiver eu também vou. Então, quer dizer, que maldição é essa, né? Ela escolheu. Entendeu? Influência, né? Você conhecer a E verdade. Ezequiel 18, pessoal, ela traz uma luz a essa questão. E aquilo que a Andréia falou, né? Dessa questão do hormônio, neurônio espelho que chama, né, Prima? Desde criancinha, né? O diabo, pessoal, ele vai trabalhar nessas questões. Martinho Lutero já dizia, ó, o diabo ele só usa as ferramentas que você mesmo fornece para ele. Você mesmo fornece. Opa, aquele cidadão ali, ele é meio perigoso com mulher, deixa eu ajeitar o lado dele. Aquele ali, dinheiro, deixa eu ajeitar o lado dele. Você entendeu? Nós temos que estar no... Esse exemplo de Ruth, até o Kleber falou assim, ela foi influenciada realmente pela sogra dela. Pela Então, sogra. o conhecimento de Deus que ela teve através da sogra, porque foram as duas, teve ela e teve a outra. Mas a órfã pedalou, entendeu? Não quis seguir, mas tipo, o conhecimento que ela absorveu de Deus transformou a vida Eu não dela. creio que seja muito na área espiritual agora, não falou? Porque um exemplo, eu familiar mesmo, meu pai e minha mãe cresceram, né? Eu cresci vendo eles consumindo bebida alcoólica, até hoje. E então eu cresci assim, eu na adolescência já consumia. E quando eu vinha conhecer a verdade, que foi eu deixei de ver o espelho, né? Deixei de se espelhar, e aí a gente conhece a verdade, a gente se liberta. Mas não foi uma questão espiritual, foi uma questão de ver mesmo aquela rotina, e você tem a tendência a fazer igual ao que você tem mais exemplo dentro de casa, né? Então não é uma questão espiritual no caso, é mais uma questão de espelho mesmo, que você vê E todo ser humano, eu sempre falo assim, sabe? Todo ser humano, você pode ver no seu meio, mesmo que não seja necessariamente o pai e a mãe, eu sempre falo, o ser humano ele tem pelo menos um exemplo bom e um exemplo, ele pode ter vários ruins, mas ele tem um exemplo bom em algum lugar, ele tem para seguir, entendeu? Então é uma questão de escolha. Porque se a gente for analisar vidas, mas ele justifica ele ser assim, porque o pai largou da mãe, que não sei o quê. Só que aquele lá que aconteceu a mesma coisa e tomou um caminho diferente, porque ele preferiu, em algum outro exemplo bom, seguir, né? Não, foi bom levantar essa questão, né, de espíritos familiares, de maldição hereditária, quebra da maldição. Tem igreja que promove esse tipo de coisa, né? E a gente vê que é antibíblico, né, pessoal? É antibíblico. A Bíblia vai falar que a cédula do pecado, né, que havia, Jesus cravou na Jesus cruz. cravou na cruz. Então, tipo assim, a cédula de maldição, aquilo de ruim que havia sobre a vida, Jesus ele levou. Então acabou. Porque senão a gente vive uma vida aprisionada, a gente vive uma vida escravizada, entendeu? Olha só como que as coisas vão entrando na nossa vida, e aí a gente, não, eu estou fadado a viver dessa forma, mas para que Jesus veio, gente? Então, Então, a tia minha que ela fala, né? Às vezes tem uma pessoa que está passando por um caso, uma doença, isso é porque é da vida passada sua e é o espiritismo. Você vê como é bom o estudo, pessoal, o estudo sistemático da Palavra de Deus, pra gente, sabe, levantar essas questões e aí fundo e chegar, né, ao conhecimento. Acho que não é realmente, não é assim que funcionam as coisas, porque senão a Bíblia, né, estaria se contradizendo. Então, esse negócio de maldição hereditária, de espírito familiar, esse espírito acompanha a minha família, tenho que ir lá fazer uma campanha para ele... Não, isso não existe, pessoal, isso não existe. Na verdade, assim, ele acaba aprisionando mais, né? Ele gera uma dificuldade de você se libertar de algo que não é espiritual, né? Então ele gera umas correntes que te amarram ali de tal forma
daí você fala assim, pô, eu com mais uma pessoa seria mais fácil de resolver, só que aí você procura, você vai fazer campanha, só que picola na cabeça dos crentes, vamos falar assim, dos crentes, fica tão preso naquilo que não consegue se libertar com mais facilidade, que ele acha assim, que eu dependo de campanhas e campanhas para poder sair desse meio. É aquilo que o Kleber diz, né? A pessoa, ele acha, ele se apoia nessa ideia, família inteira é assim. Vira. Exatamente, é disso que eu falo. Se melhorar por causa disso. Não, é a minha sina, viver assim. Eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim. Então, pessoal, beleza? Não, só para falar, essa maldição, o entendimento assim tá melhor, não seria assim, por exemplo, o Sem é abençoado ali, e a gente vai ver posterior que Abraão é da descendência de Sem, né? E posterior, a terra de Canaã, que os cananeus, na verdade o povo de Deus, vamos dizer, a descendência de Sem, toma posse da terra de Canaã, assim, né? Tem essa Eu vou passar umas relação, referências para vocês, porque aqui ele diz assim, ó. Maldito seja Canaã, servo dos servos. Essa era a maldição. Ele ia ser servo. Não diz que ele ia ser pobre, mendigo, lascado. Ele ia ser servo. E aí, eu quero que vocês anotem aí Josué 9, capítulo 9. Vocês leem o capítulo inteiro. Josué capítulo 9. Depois vocês vão ler Deuteronômio, capítulo 27, a partir do verso 16. E 2 Crônicas, capítulo 8, versos 7 e 8. Eu passo o verso 7 e 8, mas leio o capítulo inteiro para vocês. Crônicas é 8, 7, 8. 8, 7, 8. Mas é o capítulo. Deuteronômio 27, 16. Beleza aí, Jaque? Ela escreveu o primeiro todo. Ele nem terminou de falar, já tinha. Quem? Nossa, A Jaque? A Jaque é psicóloga, né, Jaque? A Jaque... 8 inteiro. 2 Crônicas 8, versos 7 e 8. Mas leia o capítulo inteiro, tá bom, pessoal? E aí vocês vão chegar à conclusão de que serviço é esse? Que serviço é esse? Ele falou, você vai ser servo. Por exemplo, nós somos servo. Eu trabalho com o Grupo Moreno, eu sou servo do Grupo Moreno. Por isso eu sou amaldiçoado, eu sou lascado, eu sou ferrado. Não, você entendeu? Essa foi a sina de Cã, né, de Canaã. Pessoal, beleza até aqui? Tranquilo? O próximo estudo nosso, pessoal, vai ser o capítulo 10, que agora nós vamos começar a entender as civilizações e a confusão de todas as coisas. Até agora nós vimos inocência, consciência, agora nós vamos ver governo humano. do 11, né? Do 10 a 11. Né? Do 10, não, nós vamos do 10 até o 12, até o 12, no verso 9. Tá bom, pessoal? O 10, o 11 e o 12 até o verso 9. Porque agora aqui já vai entrar no pacto que Deus faz com Abraão. Por que Abraão? Por quê? Tem alguma coisa... Porque Abraão é da descendência lá e nós vamos estudar isso aí, beleza? Você faz um Ia Deus spoiler. Qual que era o? Não, a outra é a que defende que nudez é vergonha, aquilo que a gente já... Em Eu outros... acho que o texto, da forma como está colocado, dá para identificar bem isso. É porque as pessoas querem mesmo tomar de outra forma. Porque ele fala, e cobriu a nudez. Eles foram lá e cobriram a nudez do seu pai. Assim, como Literalmente. o outro viu a nudez no literal mesmo. Assim. Beleza? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza, Jaque? Gostou, Jaque? Jaque, nos ajuda, viu, com a sua psicologia. Isso é muito importante. Quando a gente une teologia com psicologia, filosofia, nossa, dá uma mistura muito boa, viu? Muito legal. Beleza, pessoal? Agradeço por vocês. A Andréia, quer falar alguma coisa? Não. Encerrou, pode orar. Vamos encerrar então. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos.
por esses momentos que o Senhor nos concede para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando, nos dando entendimento, que nós possamos cada dia mais, Senhor, compreender a verdade bíblica e nos moldar, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos moldar as Tuas verdades bíblicas. Abençoa grandemente, que tudo seja para o louvor e para a glória do Seu nome. Amém. Amém.